Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um Ponto a Ponto, voltando com os especiais da quinta-feira, sempre às 19h30, aqui ao vivo pela sua TV Raízes. Agradecendo a você, já está na nossa live no Facebook, que estava aguardando, e também no nosso canal do YouTube, aos nossos parceiros lá do Agreste. Muito obrigado, sempre junto conosco, aqui pela sua TV Raízes. Hoje, excepcionalmente, irei receber Tiago Gonçalves de Lima, Tiago de Miel, candidato, pré-candidato às eleições de Chechel, agora em 2020. Depois da nossa vinheta de abertura, estaremos de volta ao vivo para saber do Tiago tudo o que vai e o que ele pretende realizar, caso sendo eleito, em 2020 para a cidade do Chechel. Intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares, ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você. Estamos de volta para você aqui na nossa TV Raízes e o nosso Ponto a Ponto, sempre os especiais. E hoje, quinta-feira, recebendo o Tiago de Miel, lá da cidade do Chechel. Ele que já foi candidato, já foi vereador, né, por 3 mandatos, já foi presidente da Câmara, já tem uma trajetória grande da família dentro da política lá da cidade de Chechel. Na verdade, a família Gonçalves. Se for falar em Chechel na política, você fala na família Gonçalves de Lima, né? E da família do Gonçalves de Lima, Tiago, eu já vou lembrar logo de uma pessoa que eu tive a honra de conviver um pouco com ele e de ser amigo dele, o Marcos Gonçalves, que tem um parentesco já com você. Tiago, primeiro que é uma honra recebê-lo aqui nos nossos estúdios da TV Raízes. Estou vendo que você está bem acompanhado já com sua equipe, né? Sem contar, minha gente, que além de político, o Tiago também é advogado. Já tem uma trajetória bastante, que já é comum na própria família ter advogados. Tiago, boa noite e bem-vindo à TV Raízes. Boa noite, Marcos Salles. Para mim é uma honra estar aqui num programa Ponto a Ponto da TV Raízes, esse grande veículo de comunicação. É um programa muito organizado. Estou aqui nesse estúdio maravilhoso, com estrutura que vocês estão de parabéns. É muito bom estar falando com todos os internautas, e aí já quero desejar também uma boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo e participando conosco ao vivo nesse programa. Marcos, vou me apresentar, né? Em primeiro lugar, eu queria me apresentar para os nossos internautas. Eu, na verdade, sou vereador ainda. Sou vereador com 3 mandatos. Com 3 mandatos, você presidiu a Câmara lá, né? Fui presidente da Câmara no ano de 2011, 2012, no biênio 2011, 2012. Né, a gente... sou chechelense, né? Nasci e me criei em Chechel. Sou da família Gonçalves, né? Sou conhecido como Tiago de Miel por causa do meu pai, Jasimiel Gonçalves, era conhecido como Miel, que também era advogado. Sou advogado há 7 anos, né? Sou pós-graduado em Direito Previdenciário, que inclusive já tive por muitas vezes o prazer de trabalhar com você, de estar ali no INSS, junto ao INSS, né, com algumas demandas. E é muito bom estar aqui nesse lugar. Você falou em Marcos Gonçalves. A família Gonçalves tem uma história que nós Floriano, né, iniciou com Floriano. Floriano Gonçalves foi o primeiro prefeito de Chechel. Exato.
a gente participou ativamente da emancipação política. A família Gonçalves, eu sempre digo que a família Gonçalves, se hoje tivesse que mudar o nome da cidade de Chechel, poderia se chamar Gonçalves. Né? Porque tudo começou com o seu Floriano Gonçalves. Isso. Vieram os outros Gonçalves que assumiram o pós, assim como o Marcos. E também tem o Gel, né? Isso. Tem o Gel também. Que já Boaz. foi. E o Boaz também, né? Que também entrou na trajetória política. Agora, o que te levou a entrar para a política? Foi pela família Gonçalves ou despertou isso em você? Porque você é um cara novo ainda, né? Bastante jovem ainda. O que te levou para a política? Foi já a trama do nome Gonçalves Lima, não? Eu fico lisonjeado em primeiro lugar, né? Por você estar dizendo que eu sou jovem. Realmente eu me sinto jovem, mas um jovem já maduro, com 35 anos de idade, né? Casado, tenho 2 filhos, inclusive uma filha que vai completar 14 anos de idade já, e um filho menor com 3 anos. O que me levou a estar na política foi justamente, Marcos, por ter um conhecimento de causa das necessidades do povo da minha terra, né? Como eu nasci em Chechel, né? Vendo ali a história do nosso povo, participei do momento de emancipação, ainda muito novo, criança, mas era uma criança que gostava de acompanhar a política, né? E a gente acompanhou toda a trajetória da história de Chechel do início. E por isso, por conhecer o nosso povo, por ver a realidade do nosso povo, as necessidades e o potencial que Chechel tem, eu decidi participar da política, né? Me candidatar, porque participar eu sempre participei, mas me candidatar para o cargo de vereador. O meu pai, inclusive, foi vereador também, foi presidente da Câmara, mas chegou um momento que ele não quis mais seguir com a carreira política. E depois de alguns anos, de um tempo, com a minha maturidade, né, e vindo à maioridade, eu decidi ser candidato a vereador. Tive o apoio dele, que foi muito importante no momento. Ele era um grande estrategista político, era muito inteligente, e a gente aprendeu muito com ele, né? E a partir daí eu comecei a escrever a minha história na política de Chechel. Tive no meu primeiro mandato 380 votos, né? Com meu pai ainda vivo, ele faleceu no ano 2010 em um acidente de trânsito, e depois no segundo mandato ele já tinha falecido, aí eu tive 570 votos mais ou menos, e na última eleição 640, 650, não lembro exatamente. Assim, a gente vem escrevendo essa história. O importante é que desde o início da minha trajetória até hoje eu tenho feito muita amizade, né, com as pessoas que estão nos acompanhando, e o interessante é que a maioria dos eleitores, e praticamente todos os eleitores que me acompanharam na minha primeira eleição de vereador, ainda hoje, na última eleição de vereador, votaram comigo, né? Nessa eleição a gente coloca o nome à disposição do povo de Chechel como pré-candidato a prefeito, né? E por realmente ver essa necessidade, conhecer e entender o sofrimento do nosso povo, principalmente com o governo atual. A gente vai chegar na base do governo atual. Eu quero que você entenda que Chechel, ela teve o seu desenvolvimento, e hoje praticamente a cidade ela já é cortada pela nova trajetória da BR-101. Uma parte ainda transita por dentro da cidade, mas vai sofrer um pouco depois, quando tudo estiver bem concluído ali, que vai quase que se basear como Novo Lino e Colônia Leopoldina, que ficaram afastados mais da BR-101. E a gente sabe que Chechel sempre teve as dificuldades que sempre houve de uma cidade pequena, né? Os governos de Floriano, de Marcos, do Biel, do Boaz, enfim. Hoje, Chechel, ela é administrada por Eudo Magalhães.
que deu a ele um segundo mandato, uma reeleição, né? Já que ele não teve o mesmo sucesso em Água Preta e nem na cidade de Joaquim Nabuco. É conhecido como um bom gestor por onde tenha passado. Tá? Como você avalia o primeiro mandato dele na cidade, por não ser de Chechel, pelo povo ter abraçado a causa, né? Já que se vê mais de uma trajetória da família, de vocês, de prefeito para prefeito, e de repente ele assume a cidade e tem o primeiro mandato. Se não fosse bem sucedido, não teria sido reeleito. Como você avalia o primeiro mandato do atual prefeito Eudo Magalhães? Não do segundo, o primeiro mandato. Marcos, eu pude acompanhar, né, os 12 governos do prefeito atual no município de Chechel, e venho fazendo oposição, né, desde o início do mandato, por não me alinhar politicamente com o atual gestor. Eu sempre fiz esse trabalho de cobrança, fiscalização na Câmara, mesmo quando participei, quando fui vereador em um governo que fui base do governo, né? Fui base, que foi inclusive de Gel de Marcos, que foi prefeito, muito novo, e a gente fez um trabalho de fiscalização como vereador, mesmo sendo primo do prefeito, família e participando da base do governo. O governo do Eudo Magalhães, o primeiro governo de Eudo Magalhães, teve sim a sua importância, né, quando ele chegou a construir, por exemplo, algumas quadras, fez alguns calçamentos com uma verba vinda inclusive do Estado, né, por ter o seu filho, teve a facilidade por ter o filho deputado. Mas o que a gente vê desde o início do governo Eudo Magalhães é uma deficiência com relação à humanização, né? Humanização do governo. Eu acho que Chechel, por ser uma cidade pequena, por ser uma cidade dependente, onde o povo é um povo humilde, né? E que, por ser humilde, é totalmente dependente do município. A economia é praticamente, ela gira praticamente em torno do município e de um comércio muito pequeno. A gente sabe que a nossa região Mata Sul, ela, por ter investido muito na monocultura da cana-de-açúcar, a gente tem sofrido muito com isso. E após o governo, o atual gestor, ele ter assumido a prefeitura, o que aconteceu é o seguinte: a gente viu algumas obras que, para mim, sinceramente, não foi nada de extraordinário. Eu tenho certeza que, se na ocasião eu tivesse a oportunidade de ser o prefeito, naquela ocasião, com a estrutura que o prefeito Eudo ele teve do Estado, de investimento de Estado, nível de investimento de Estado, nós teríamos feito totalmente diferente. A gente teria ultrapassado as expectativas e teria feito muito mais do que ele fez. Pode ter certeza. Porque ele teve uma injeção de investimento do governo do Estado. Ele pegou alguns projetos em andamento do antigo governo, que foi o governo de Gel, como é o caso da Academia da Cidade, entre outras coisas, como o próprio calçamento, como algumas quadras, as casas de Campos Frios, que iniciou no governo de Gel. Então, Eudo, ele teve essa facilidade, né? Ele teve essa facilidade e esse é o lado da construção, não administração pública, porque para mim administrar não é só construir. Administrar é o âmbito geral, a gente tem que olhar saúde, educação. Na sua avaliação, como anda cada parte dessa do governo dele? Saúde, educação. Certo. Mas só para concluir, continuando no primeiro mandato ainda. No primeiro mandato, o que é que acontece? Ele, inclusive, ele falhou muito com algumas pessoas que confiaram nele,
como é o caso, por exemplo, de um ex-presidente da Câmara, ex-vereador, Antônio Reis, de uma família tradicional, um homem de bem de Chechel. Entre outras famílias, outras pessoas. Essa é a parte que você fala de humanização. De humanização. Entre outras. O não lidar com as pessoas. Isso. Aí o que é que acontece? Pessoas que sempre investiram no município de Chechel, trabalhando e construindo um patrimôniozinho, mesmo que pequeno, mas no município, comprando terreno, e aí o prefeito chega e quer fazer uma desapropriação de seus terrenos, colocando o valor muito abaixo do valor de mercado e do valor, se baseando com relação ao valor venal do município, do imóvel no município, certo. Utilizando isso como base para praticamente tomar o imóvel dos cidadãos chechauenses. Isso aconteceu com a família desse ex-presidente de Câmara e vereador, que é Antônio Reis. Aconteceu com o Tumã, que era também uma pessoa que tinha... na verdade, ele é filho natural de Maraial, mas tinha uma história em Chechel, construiu uma história de amizade e tal, e investiu, comprou alguns imóveis em Chechel. A gente tem alguns exemplos nesse sentido. Além disso, a gente não vê um olhar diferente para o povo carente da nossa cidade, como, por exemplo, com distribuição de cesta básica, né? Com um atendimento clínico, atendimento... Você está partindo para o lado social, né? Isso também. Aí vem toda a questão do lado social, que é muito importante, né? Muito importante, inclusive, é uma das pastas que eu vejo, a ciência social é uma das pastas que eu vejo com mais... Mas essa deficiência, ela persiste ainda Ela vem de mal a pior. No segundo mandato, aí eu já venho agora para falar a situação que estamos vivendo em Chechel hoje. Saúde você deu uma pulada. E educação? Como é que andam a saúde e a educação do governo de Eudo Magalhães? No governo atual, aí eu já vou passar para o governo atual, porque aí a gente faz uma análise geral. Uma geral. Que serve para o primeiro e segundo mandato. Saúde, por exemplo, eu vou te contar uma história que está acontecendo. Saúde a gente fala como pelo menos ambulância, né? Já que a carência maior de uma cidade como Chechel, né? Hospital não tem. Tem um uma hospital. Maternidade? Um hospital. Tem um hospital. Ou um posto médico. Um hospital de pequeno porte, alguns PSF, né? Posto de saúde. Não é de grande porte. Não, né? É pequeno porte. As unidades básicas de saúde funcionam? Não funcionam, porque para mim funcionar é quando ele atende bem o povo. Quando você tem médico todos os dias, quando você tem medicamento, quando você tem uma equipe diariamente para atender o povo, tanto nos postos de saúde como no hospital. E o que está acontecendo é o seguinte: tem um investimento para a reforma do hospital em Chechel, e o que está acontecendo em Chechel é que as obras hoje, eu vou falar do hospital porque a gente está falando de saúde, essa obra de reforma, que inclusive eu fui relator de um projeto de lei novo agora, de suplementação de mais de R$200 mil. O projeto era para ser investido em torno de R$300 mil, salvo engano, e a gente autorizou a suplementação de mais de R$200 mil, e tinha um prazo de vigência para ser concluído agora em janeiro de 2020, e a obra está lá estagnada, parada, né? Mas é uma paralisação voluntária. E isso não está acontecendo só na saúde. Está acontecendo em todas as obras. Em todas, quando eu digo, é porque na verdade a gente sabe de 3 obras que há mais de 3 anos vem se tentando fazer, ou iniciou-se... Quais seriam essas obras? É justamente a creche, né? A creche, que tem um prazo de vigência e até fevereiro de 2017, ou seja, tem 3 anos de atraso. A gente tem uma pracinha do Engenho Limão, que está lá há mais de ano parada também. E o povo, inclusive, já está dizendo que perdeu as esperanças, porque o abandono é terrível, o mato já está crescendo, está juntando lixo. E a reforma do hospital. Essas são as 3 obras que a gente vem... nesse último governo Eudo Magalhães,
sinalizou que se faria essas obras, mas na verdade essas obras estão paralisadas. A gente descobriu que a intenção, na verdade, é tentar usar isso como um trampolim político, né? Como um evento político agora no ano 2020, próximo das eleições, para querer com isso dizer que o candidato, o sucessor, né, do atual governo seria responsável por tais obras, né? E para querer dizer que o Chechel continua fazendo muitas obras, né? Mas na verdade a realidade não é essa. A saúde, a gente encontra uma deficiência no atendimento, as ambulâncias não funcionam. A gente está aqui com três pré-candidatos a vereador de Campos Frios, que representam Campos Frios, que é o seu Nildo, que é suplente de vereador, teve quase 400 votos na última eleição. João Paulo, que é uma grande liderança também, e uma mulher que representa aí todos nós, vem levantando a força, mostrando a força da mulher chechelense, que é Maria de Boa Sorte. Sabem a realidade que estamos vivendo. No distrito de Campos Frios, a gente tem alguns exemplos que gestantes fazendo parto em carros privados, porque não tem ambulância, as pessoas tentam ajudar e terminam não dando tempo de chegar nos hospitais, e a gestante termina tendo o bebê no carro. Isso é uma situação real, né, de Chechel. A partir de medicamento, até que eu não vou ser tão crítico com relação, porque a gente sabe que o próprio governo do estado hoje tem uma deficiência muito grande. Eu tenho sempre acompanhado até as matérias que passam diariamente nas emissoras de TV, inclusive a própria Globo Nordeste vem cobrando hoje, diariamente, a falta de... Inclusive mostrou uma matéria hoje, novamente, das farmácias do governo, com a crise de medicamento. Enfim, essa parte eu vou ocupar um pouco da incompetência da atual gestão do Paulo Câmara, tá? Que infelizmente Pernambuco deu a má sorte de reeleger ele novamente. Eu sou um crítico do governo dele, porque a Mata Sul em si, no geral, ele não abraça a causa, e isso já vem de governos anteriores, infelizmente. Bom, Tiago, eu sei que a dificuldade, que Chechel era um distrito de Água Preta, né? Que na época da monocultura de cana-de-açúcar, a usina Santa Terezinha, que pertence até hoje à Água Preta, também destinava boa parte da riqueza para o município de Água Preta, como assim o distrito de Campos Frios, que também pertencia à Água Preta na época. Quer dizer, eram vários distritos que faziam esse conglomerado para a Água Preta. E hoje, com a emancipação de Chechel, vocês pegaram Campos Frios e alguns engenhos da área rural. Muito bem. Administrar uma cidade como Chechel, acho que não deve ser tão dificultoso. Até porque a população, em média hoje de Chechel, você tem uma ideia de quanto seria? A população? 14.600 habitantes, mais ou menos. Então você tira por aí. Não é um município tão difícil de ser administrado, né? Baixa uma questão de consciência. Vamos partir agora. A gente foi para a saúde. Você vai avaliar os 2 mandatos de educação. Porque primeiro a saúde, a gente já sabe que tem a deficiência. Agora a educação, que é a base fundamental para quê? Primeiramente os filhos de Dona Maria, que já é candidata a vereadora, né? De seu Nildo, de seu A e de seu B, não tenha que sair diariamente de Chechel para ter que estudar em Palmares. Que queira ou que não, acaba sendo das cidades a maior que tem, de todas elas próximas. Como você avalia dos 2 mandatos dele a situação da educação na cidade do Chechel? Marcos, eu vou te pedir só vou abrir um parêntese para a gente falar só sobre medicamento, só para concluir a parte de saúde, porque mesmo a gente sabendo da deficiência do estado de Pernambuco, né, do governo Paulo Câmara, mas Chechel, ele tem um orçamento próprio para medicamento. E o que está acontecendo em Chechel é que se tem licitações de R$1 milhão, de 300 mil de medicamentos, e quando você vai nos postos de saúde, você não encontra medicamentos. Há exemplo de medicamento de uso contínuo, que é de grande responsabilidade, inclusive,
né? O nosso povo é um povo carente, não pode comprar remédios caros. E isso é uma realidade no nosso município. Ou seja, não é só pela deficiência do Estado. Isso aí você tem recebido diariamente na Câmara, essa situação, você sabe? Nós fazemos uma investigação, né, que o papel principal, eu vejo como papel principal do vereador é justamente a fiscalização. Então, hoje tem várias ferramentas de acesso, né, portal de transparência, temos o Tribunal de Contas, e a gente vem analisando tudo isso diariamente. Nós temos uma equipe preparada, né, que vem nos auxiliando a fazer essa investigação, e a gente tem acompanhado tudo isso. Além de que a população de Chechel já nos enxerga como um prefeito, porque na ausência de um gestor, né, de verdade, que dê amor, que dê carinho, que tenha respeito pelo seu povo, então automaticamente o povo procura uma pessoa em que ele venha ter um suporte. E as pessoas me procuram diariamente na minha casa. Eu tenho tentado fazer o máximo para cuidar dessa situação, mas também a gente está investigando, porque a gente sabe que é uma obrigação do governo municipal, é uma obrigação do prefeito, da secretária de saúde, né, que inclusive é um absurdo, porque nem o prefeito nem a secretária de saúde são de Chechel. Então é muito difícil você ter amor por uma terra desconhecida, né? É muito difícil você ter amor por filhos. Mas todo prefeito de pais, de outros pais, né? Assim? Isso, todo prefeito, Tiago, ele não sabe que existe a lei de responsabilidade, né? Então, aquela coisa, se você tirar da saúde do povo, como você está falando, ele não vai ter que custear amanhã ou depois essa situação, ele não vai ter que ser, mesmo depois que ele sai do governo. Né? Eu espero que realmente aqueles que tiverem culpa sejam responsabilizados, Marcos, porque é um absurdo, em pleno século XXI, o povo brasileiro gritando, né, por não aceitar mais a situação em que vivemos, né, esses desmandos que acontecem no Brasil, e Chechel passando por uma situação dessa, e a gente não tem uma resposta das autoridades competentes. Principalmente porque a gente muitas vezes toma providência, fala, grita, pede, mas existe uma dificuldade, né? Existe uma dificuldade porque parece que a resposta das autoridades não é uma resposta rápida, não é uma resposta automática. Então, se por acaso alguém for responder, vai responder no futuro, né? Aí agora eu queria voltar para a questão da educação que você falou. A gente vai até a educação? Certo. Porque eu sei que a gente vai estar na hora de tomar aquela água, né? Dar uma respirada na garganta, tomar aquela água. Depois do intervalo, a gente segue ainda com o Tiago Miel. Ele é pré-candidato a prefeito nas eleições da cidade de Chechel, agora em 2020. Essa é a sua TV Raízes, esse é o seu Ponto a Ponto. Voltamos daqui a pouquinho. Escritório de Contabilidade Fernando Carvalho. Edifício José Maurício, Rua Letácio Montenegro 70, Sala 9 e 10, no primeiro andar, no centro de Palmares, próximo ao estacionamento, por trás do Bradesco, ou ligue 3662-1258 ou 3662-1525. Escritório de Contabilidade Fernando Carvalho. 40 anos cuidando bem da sua empresa.
Oi, internautas! Tô passando aqui para convidar você que nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, um ano de programa Sextou Sextando. Teremos Picape Turbinada, o Alisson Lopes e ele, Luan Douglas, além de muitos brindes para você. 17 horas, na TV Raízes Palmares, Facebook e YouTube. Você vai participar do nosso programa de um ano. Sextou Sextando! Sextou Sextando. Utilidade pública, informação, entretenimento. A nossa comunidade na nossa TV. TV Raízes Palmares. A Web TV que vai até você. Bom, estamos de volta para você aqui na nossa TV Raízes Palmares com Ponto a Ponto. Hoje recebendo Tiago de Miel, o Tiago Gonçalves de Lima. Ele que já é vereador, é pré-candidato a prefeito nessas eleições de 2020. Ó, primeiro eu quero agradecer a todos os internautas que estão na nossa live no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Lembrando que hoje não vai dar para colocar, nem dizer nome de ninguém, nem pergunta, porque realmente, graças a Deus, está dando aquela bombada, né? O Tiago conseguiu dar aquele ênfase, né, que as pessoas esperavam. Então, minha gente, antecipadamente vou agradecer a todos. Muito obrigado a cada um de vocês que estão na nossa live no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Quero parabenizar também e seja bem-vindo ao Juarez Carlos, que estreou essa semana com 2 programas aqui na TV Raízes. Amanhã, um ano do Sextou Sextando amanhã, tá? Vários convidados. E tem um Conecta Você. E amanhã teremos a presença de Zelinaldo amanhã conosco. É uma sexta-feira, a gente vai abrir aquele uísque, vai abrir aquela cerveja. Vamos falar de música, porque dá uma diferenciada. Afinal de contas, amanhã é dia de Sextou Sextando para você. Vamos voltar com o Tiago. Tiago. Inclusive, eu quero agradecer ao menino que ele já fez a correção ali, né? E Chechel não tem as unidades básicas de saúde. Ainda continua com PSF, é isso? Os postos de saúde. Lamentável, porque a maioria das cidades hoje tem as unidades e são bem melhores estruturadas do que os próprios PSF. Bom, a gente vai voltar à questão da educação agora, né? Você vai avaliar os 2 governos. Agora, antes, deixa eu te fazer uma pergunta, Tiago, com relação os prefeitos anteriores que passaram por Chechel também tiveram as suas deficiências, a gente sabe, né? Que não foram perfeitos, né? Como você, antes da gente ir para a educação, dá para avaliar a gestão do último prefeito, já que ele também era um garoto, era um menino que eu acho que se perdeu no caminho de volta, não foi nem de ida, no caminho de volta. Tem como você fazer essa breve avaliação? Porque a gente sabe que houve muitos contratempos no governo de Gel. Marcos, é importante falar sobre isso. Eu participei como vereador e como primo. Gel, para mim, na verdade, sempre foi um irmão, né? Eu nasci e me criei com Gel. E, inclusive, nós embarcamos no primeiro projeto político juntos. Fui presidente da Câmara no segundo biênio do governo de Gel. 2011, 2012? Né? 2011, 2012. E participei, né? Participei tentando ajudar no que a gente podia ajudar, mas realmente existiu uma dificuldade porque Gel era muito novo, muito jovem à época. Ele montou uma equipe que na verdade não lhe deu um suporte para que ele pudesse fazer um bom governo, se falando de administração pública. Mas ele foi um jovem que deixou uma história de muito respeito, mesmo com toda a deficiência pelo povo de Chechel. E por esse motivo, mesmo com todas as falhas, ele ainda hoje continua sendo visto como um grande potencial político, inclusive, na cidade de Chechel. Porque geralmente, quando não se faz um bom governo, você é esquecido, né? Você não é mais falado, você não é mais visto como um político. E Gel, mesmo com toda a dificuldade, ele sempre tratou bem as pessoas, o povo de Chechel. Ele sempre procurou ajudar, né? Mesmo com as deficiências, as ausências. E
na verdade, essa é a minha avaliação do governo de Gel. É um jovem que teve a oportunidade da vida e que fez algumas escolhas erradas. Mas... serve de lição isso para você, já que você também é um... Serve de lição. Uma pessoa bastante nova. Marcos, mas, assim, eu tenho uma história diferente, porque Gel, na época, quando assumiu a prefeitura, eu acho que ele tinha 22 anos de idade, né? Gel era casado, mas pouco tempo de casado. Eu acredito que ele ainda morava com sua esposa na casa de sua mãe. É diferente porque hoje eu tenho 35 anos de idade, né? Sou casado, pai de família, sei o que é sustentar uma família, uma casa. É caro. Sou vereador, fui presidente da Câmara, tive minhas contas aprovadas. Sou vereador há 3 mandatos, ou seja, a gente vem e com crescimento visível, né? Porque aí a gente vê que a minha votação sempre vem crescendo. 12 anos já 12 anos. Sou advogado. Quando meu pai faleceu em 2010, com 2 meses, a cheia afetou aqui a nossa querida Palmares, meu escritório é aqui em Palmares, e é ali naquela região do INSS. Acabou o escritório, acabou todos os computadores, todos os processos, e desde então eu restaurei o escritório, restaurei os processos, e na época só trabalhava o meu pai e uma secretária. Hoje nós temos eu e mais 4 advogados, além de uma equipe de mais ou menos 10 pessoas auxiliando, né? Além dos parceiros, né? 10 pessoas com os 4 advogados. E é esse modelo, né? Você já fazia parte, né, do governo do Gel. E também você era novo, há 12 anos atrás. Isso. Vamos voltar para lá, 10 anos atrás mais ou menos. Você viu de lição do que aconteceu no governo dele, para que caso você seja eleito, você não caia na mesma situação que o Gel caiu? Sempre serve de lição, né? Como a gente estava ali próximo, eu não participei diretamente do governo de Gel, porque eu era vereador, eu tinha que exercer o meu mandato de vereador. Certo. Inclusive, tinha que fiscalizar ele, e eu fiz muito bem. Falando com ele, conversando, mostrando os erros, apontando. Lutei, a gente vai entrar em educação, lutei pelo plano de cargos e carreiras dos professores, fazendo reunião com o sindicato dos professores, fazendo reunião com o Ministério Público, enquanto presidente de Câmara, e mesmo com toda a dificuldade a gente conseguiu implantar o plano de cargos e carreiras, e os professores hoje têm os salários dignos em decorrência de toda essa nossa luta, né? Gel, ele, mesmo com sua deficiência, mas ele tem, né, aquele sentimento do Gonçalves, do governo do Gonçalves. Inclusive eu estou aqui com o meu tio, ex-prefeito de Chechel, Boaz Gonçalves, que foi um exemplo de administração pública, né, no nosso município, em todas as áreas, inclusive. Todo mundo que a gente fala, todo o povo de Chechel reconhece, né, que no governo de Boaz não faltava médico, ambulância, a educação ia muito bem, a assistência social era extraordinária, ou seja, em todas as áreas. E Gel, ele tinha isso dos Gonçalves, que era gostar de cuidar do seu povo, de ajudar o povo. A parte de administração pública teve uma deficiência, ficou a desejar, porque ele ultrapassou os limites constitucionais de empregabilidade, né, para empregar o povo. Ele ficou sem muito controle das ações em decorrência de algumas falhas, não só dele, mas como da equipe, né? Mas isso não foi uma fraqueza para que, no caso, né, dele, viesse alguém com uma bagagem, com experiência do próprio Eudo Magalhães e de cara já fosse eleito pela população? Já foi um grito diferenciado da população de Chechel? Sim. De uma parte da cidade, creio, né, que chegou a eleger ele na primeira candidatura dele a prefeito, porque houve um vazio.
deixado. Porque eu sempre digo, Tiago, que o prefeito atual, ele é cabo eleitoral dos que são candidatos. Concorda, Boaz? Né? Fazia tempo que eu não lhe via. Bastante tempo mesmo. Então, assim, o que é deixado de um legado para ele serve para o melhor cabo eleitoral seu hoje é Eudo Magalhães. São as falhas, são as dificuldades que ele enfrenta do governo para que você pegue isso como cabo eleitoral. Mesma coisa de Palmares com Altair e dos pré-candidatos às eleições aqui de Palmares. Vão se pegar em cima de quem? De Altair, das falhas de Altair Júnior. Então, isso de Gel não abriu a brecha para que viesse Eudo com sua bagagem, toda a sua experiência, e já de cara pegasse, fosse eleito pela... Sim. Mas Gel, o que aconteceu foi que Gel, ele reconheceu os erros, as falhas. Inclusive, ele não disputou a eleição, Marcos. O que acontece é isso, é que Gel, ele reconheceu tanto que houveram falhas que ele não conseguiu controlar a situação, terminou ele desistindo de ser candidato, e Eudo disputou na época a eleição com o vice-prefeito de Gel, que na época fazia oposição a Gel. Rivaldo fazia oposição a Gel. Geralmente tem essa mania, né, de vice não gostar do prefeito depois que assume. Aí começa... Aí Palmares sempre tem essa tradição do vice ser o traíra. Em Palmares é comum, já que a gente já sabe já. Todo vice ele é traíra aqui em Palmares. Tanto eu já entrevistei aqui, eu fui bem claro e objetivo. Jamais eu quero ofender a nenhum deles, mas nós sabemos, desde vários governos que Palmares passa, que os vices, ele tem a mania de, assim que chega na prefeitura, vou brigar com o prefeito. Já vou fazer oposição ao prefeito. E pode ter ocorrido isso mesmo lá, né? Mas eu acredito também que Rivaldo, por ver, né, que já estava cometendo alguns erros, terminou se afastando e querendo disputar a eleição, que é um direito dele, né, de qualquer cidadão. E aí terminou perdendo a eleição para Eudo. Mas pelo menos o povo de Chechel na época, eu acredito que isso contou muito mesmo, porque talvez o tenha assim, perdido a crença no chechauense na época. Mas depois de 8 anos de sofrimento, eu acredito que, e tenho certeza, né, que a gente está vivendo isso lá, eu sei que o nosso povo ele já não suporta mais. Vamos para a educação agora? A situação. Vamos falar de educação de Chechel. Como é que anda a educação? A educação, como eu te falei, né, a gente implantou lá o plano de cargo e carreira, os professores eles vêm colhendo esses frutos, né? Eles recebem aí. E na época eu lembro que a gente colocou como compromisso a inclusão dos servidores da educação em um plano de cargo e carreira também, que poderia ser nesse ou criar um novo. E o governo Eudo Magalhães não fez. Inclusive em todos os governos dos antigos prefeitos, dos Gonçalves, a gente tinha um compromisso de pagar um rateio, um 14º salário, para os professores como forma de incentivo. E no governo Eudo Magalhães fazem 8 anos que... Esse é aquele rateio da educação, né? Isso. Que vem extra parte. Isso. Fazem 7 anos, vai completar o 8º ano, que não se paga rateio aos professores de Chechel. E o que eles fazem é fazer licitação para cursos, né, dar cursos, para que esse valor que seria utilizado para pagar os rateios, ele seja utilizado de alguma forma, né? E isso é um absurdo. A gente vê também uma situação lá em Chechel, que é o transporte escolar. Ele está com uma deficiência terrível, é disponibilizado lá ônibus em péssimas condições. Inclusive ontem os amarelinhos do governo não, né? São os terceirizados. Os amarelinhos do governo também. Porque eles não fazem a manutenção dos ônibus, termina os ônibus ficando numa situação quase sem condição de estar transitando, né, trafegando. Mas a educação ela não recebe já essa verba também para isso? Recebe. Eu não sei qual a mágica que estão fazendo com a verba. Mas aí vamos lá, ontem, por exemplo, os alunos de Caruaru, né, da faculdade de Caruaru, eles chegaram 3 horas da manhã em Chechel, porque o ônibus quebrou
no primeiro dia de aula dos alunos da faculdade, o ônibus quebrou. Se fosse uma sexta-feira, eu até dizia que a turma foi pra farra depois, né, boys? A turma foi pra farra. Acabou primeiro dia de aula, sexta-feira, 3 horas da manhã, Caruaru, né? Vamos pra aquela boatezinha, aquele barzinho que tem bastante em Caruaru e a gente sabe que é bom. Mas isso é lamentável acontecer essas coisas ainda, né? É lamentável. Tem uma situação também que acontece nos 7 anos, e estamos no 8º ano do governo Eudo Magalhães, que é a obrigação, né, dos funcionários públicos efetivos e contratados, mas aí eles obrigam mais os contratados a custearem as festividades da educação do município de Chechel. Né? Além dos funcionários não receberem salários dignos, porque se criou uma bolsa lá. A gente inclusive aprovou a bolsa, mas a bolsa seria para ajudar a pessoas que estivessem estudando, né? A gente sabe qual é e eles utilizam isso como forma de pagamento de salário. Os funcionários contratados, eles recebem bolsa de R$750. Aí são 2 valores, 750 e R$1.000. Mas a grande maioria recebe R$750. E ainda tem a obrigação, o compromisso de custear as festividades da educação, das escolas, do município, porque o governo não dá. Inclusive, quando tem desfile, os funcionários são obrigados a investirem, a darem uma contribuição para poder fazer um fardamento, para poder fazer montar um carro. Isso você está falando das escolas municipais. Das escolas municipais. E é isso que vem acontecendo na educação do município de Chechel. Agora vamos partir para um lado seguinte. A gente sabe de Chechel não tem a questão de tanta mobilidade urbana, né? Chechel é uma cidade pequena. E um dos projetos que eu acho que de maior ação dele foi a mudança do Palácio do Governo Municipal, que saiu daquela avenida principal e se encontra agora já próximo à BR-101. Né? Isso. Como vocês encararam, como o Chechel encarou essa mudança repentina de um palácio municipal tradicional para um novo palácio, abrigando a parte de funcionamento da cidade? Na verdade, Chechel nunca teve uma sede exclusiva da prefeitura, né? Cada prefeito ele colocou a sede em um local. Por exemplo, o ex-prefeito Boas, que está aqui, ele colocou em um dos bairros mais carentes do município de Chechel, que foi na Alaide Gonçalves, né? Jagel, o prefeito Gel, que foi um prefeito que antecedeu o Eudo, ele colocou no centro da cidade, onde hoje funciona a Secretaria da Educação. Isso. E aquele prédio, né, onde funciona a sede da Prefeitura Municipal de Chechel, foi inclusive conquistado por Boas. Né? E depois Eudo fez uma reforma e colocou a sede da Prefeitura lá. Deu uma visibilidade legal ao município, né? Ficou um prédio muito bonito. Essa ação foi uma ação que deu uma capa diferente a Chechel, né? Porque a BR passava ali na frente da prefeitura, mas agora já está passando por fora, né? Já foi liberado, a BR está passando totalmente por fora, e a gente vai ter uma obrigação agora a partir de 2021 de colocar a BR dentro de Chechel novamente, levando Chechel para o outro lado da BR. Eu acredito muito que a BR-101 ela é uma veia, eu sempre falo isso, ela é uma veia, né? E a gente precisa tirar um pouquinho desse sangue, né? A gente precisa, porque ali passa milhares de pessoas todos os dias, e a gente precisa criar um atrativo para que essas pessoas venham conhecer Chechel, venham. Por isso que eu não te perguntei de cultura, entendeu? De cultura, de grandeza, porque a gente sabe que, como cidade, Chechel é uma cidade bastante nova, né? Isso. Geralmente você não se pega muito a cultura totalmente diferente daqui da nossa cidade, que a gente sabe que já tem uma cultura mais tradicional, temos outros artistas e etc. Não é o caso de Chechel, por isso que eu não fui até você. Porque o que você via a BR-101 antigamente, por passar por Chechel, seria o quê? As paradas obrigatórias, né? Vocês queiram que não, vocês têm um posto fiscal. Isso. Né?
E na época, se eu não me engano, houve ser questionado, porque havia atos de prostituição com menores, aí houve uma intervenção, lembra disso, né, Boaz? Isso, então assim, eu vou partir para você de um lado seguinte: 3 mandatos, você como vereador, né? Um rapaz de 35 anos, jovem, o que te leva a encarar um compromisso de querer ser candidato a prefeito em uma disputa que você sabe que talvez seja bastante acirrada e grande entre você e o adversário que será apresentado, que já é apresentado pelo governo atual? O que te levou a tomar essa decisão? Eu quero ser prefeito. O que me motiva, Marcos, é justamente o que me motivou a ser candidato a vereador a primeira vez. É justamente o que me levou a ser político. É o que me deu vontade de participar da política. É o conhecimento de causa, né? É conhecer as necessidades do nosso município, é ver a situação que estamos passando, é conversar com as pessoas diariamente em suas casas, na minha casa também, que a minha casa eu tenho as portas abertas para o nosso povo, e é fazer isso durante 12 anos. Eu sou vereador há 3 mandatos, eu nasci e me criei em Xaxéu, já vinha ouvindo, claro, mas depois que fui eleito vereador, eu passei a participar diariamente da vida dessas pessoas como uma pessoa que podia auxiliar, né? Como uma pessoa que pode fazer a diferença no nosso município. E a gente conhece o povo de Xaxéu, a gente sabe das necessidades e a gente sabe o potencial de Xaxéu. Algumas pessoas podem olhar para Xaxéu, ver Xaxéu como uma cidade pequena, né? Como uma cidade com poucos habitantes, com uma cidade sem infraestrutura. Mas eu conheço Xaxéu, eu sei do potencial do povo de Xaxéu, eu sei do potencial de Xaxéu, né? E é isso que me faz colocar o nome à disposição do nosso povo, né? Eu, como filho de Xaxéu, não suporto mais ver uma pessoa estranha governando a minha cidade, ver uma pessoa estranha que não tem amor pelo povo da minha cidade, que não sofre com o nosso povo, né? Que não tem sentimento algum pelo nosso povo. E é isso que me faz colocar o nome, pois hoje eu sou o único nome, o único filho de Xaxéu, candidato, e que vai disputar a eleição com uma pessoa que provavelmente não é de Xaxéu. Eu acho que o nosso povo, ele merece uma pessoa da terra, uma pessoa que trate a população com amor, que respeite as crianças, que invista no futuro das crianças. Fora você e o candidato do prefeito, tem mais candidatos a... Não. Esse ano, eu acho que será um ano totalmente diferenciado para as eleições, já que acabam as coligações proporcionais, né? Vereadores serão os que forem definitivamente os mais votados. Vai ser uma correria muito boa. Eu acho que isso valoriza um pouco essa melhoria e deixa a disputa bem mais aberta. Mas a majoritária ela terá as suas coligações. Você já está fazendo essas coligações, você já está fazendo essas alianças. Quem são essas alianças que você está construindo para o teu mandato? Estamos construindo uma aliança muito boa. Esses dias a gente teve uma conversa com o deputado estadual João Paulo Costa, filho de Silvio Costa, ou seja, nós conseguimos o apoio do grupo Silvio Costa. Temos uma aliança também de algum tempo já com o Fernando Bezerra Coelho, né, e o grupo dos Coelhos. Temos também uma aliança forte com o grupo dos Ferreira, que é André Ferreira, Anderson Ferreira, que é o grupo do PSC e PL, né. Eu tenho uma amizade muito boa com o deputado estadual Túlio Gadelha, né, do PDT. Fui vereador pelo PDT a primeira vez. A gente participou da juventude do PDT junto com o Túlio. Tenho uma amizade muito boa com ele. Nós temos o apoio do PT em Xaxéu também, onde o presidente é o pastor Ailton. E temos aí
muitas alianças. Na verdade, hoje a gente não vai precisar de muitos partidos, né? Essa eleição é uma eleição diferente. É diferenciada. A gente, como não tem coligação para proporcional, a gente não precisa de muitos partidos. E a aliança da majoritária em cidade pequena não tem... a política lá não é uma política partidária, né? É uma política realmente de grupo, de pessoas que escolhem um determinado candidato, um determinado grupo e vai. É isso que acontece. Então... Mas a gente tem uma amizade, né? Tem Mendonça Filho, hoje eu sou vereador pelo Democratas, né? E a gente tem uma amizade aí de anos com o Grupo Mendonça, e uma amizade de família, inclusive, né? Desde de Zé Mendonça, e continuou, né? E é que tá, eu tenho uma amizade com muita gente, e a gente tem uma história muito bonita aí, para escrever ainda também, né? Para continuar escrevendo. Eu quero, antes das tuas considerações finais, né? Caso você sendo eleito, 2021, começa a tua história. Planos, projetos, o que é que você tem para melhoria hoje da cidade? Marcos, se a gente for falar em planos, em projetos, a gente vai passar aqui a noite toda. Mas você já tem uma ideia, né? Do que você... Tem demais, eu tenho demais. E é isso que eu estou dizendo. Eu vou te falar só em dos, porque eu já apresentei. Eu não gostaria de apresentar meu plano de governo logo, porque, na verdade, como o atual governo, ele não fez nada nesse segundo mandato, né? No primeiro ele construiu algumas coisas e achou que fez muita coisa pelo povo de Chechel. Mas a gente tem ideias que são ideias que vão mudar a história de Chechel, que vão mudar a história do povo de Chechel. Vai trazer dignidade às pessoas. Totalmente diferente do governo atual. Aí, se a gente for apresentar agora, né, o nosso plano de governo, termina eles querendo amanhã se apadrinhar de alguma dessas nossas ideias, né? E por esse motivo eu não vou dizer todas. E criando uma fake news, né, da situação. Isso. Mas eu vou te falar em uma das minhas ideias, que quando eu falo em trazer a BR-101 para dentro de Chechel, eu acho que você achou até estranho, mas como é que ele vai conseguir isso? Vai trazer... Mas quando eu digo isso é o seguinte, eu tenho uma ideia de desapropriar uma área ali de terra, né? Não tomar terra de ninguém. Desapropriar da forma certa, correta, pagando o valor, né? O valor de mercado ao proprietário da terra, e para a gente construir como se fosse um polo comercial, né? Não é oferecendo terreno. Não faça essa promessa em Palmares, não. Viu? Eu sei. Você perde as eleições. Mas aí é totalmente diferente da ideia de Palmares. Não faça. Eu entendo, é totalmente diferente da ideia de Palmares, porque Palmares, quando se apresentou esse projeto de construção de polo comercial, se apresentou confiando em empresários, em supostos empresários que viriam investir nesse projeto. Totalmente diferente do meu projeto. O meu projeto é a gente desapropriar e a gente construir um galpão e montar um centro de comercialização de produtos agrícolas, fortalecendo a agricultura em regime de economia familiar, disponibilizando tratores, técnicos agrícolas para fazer análise de solo, para a gente ver o que realmente dá naquela região, distribuindo kit de irrigação. Isso a gente vai gerar oportunidade para o trabalhador rural, que a gente tem muito trabalhador rural e muita terra. A gente vai gerar emprego para pessoas, para motoristas, pessoas que vão transportar essa mercadoria, pessoas que vão receber a mercadoria, separar a mercadoria, vender a mercadoria, ou seja, a gente cria uma fonte de emprego e renda. E a melhor forma de você trazer renda para a cidade. Isso. Né? E aí eu estou lhe dizendo que eu não dependo de empresários. Isso é um investimento que o próprio governo municipal pode fazer. A construção de um galpão para montar um fabrico, né, de roupa também é uma outra situação. No modelo de cooperativa, né? Não vai se começar com uma coisa grande. Como Santa Cruz de Capibaribe, não. Isso, né? Não. Toritama também não. Mas eu tenho certeza que Santa Cruz. Bem mais eu tenho certeza que Santa Cruz e Toritama começou pequenininho. Muito pequeno. Ninguém começou grande. Né? Eu estou falando de um início de trabalho. E são cidades sem água. Isso. Com uma deficiência muito grande, sem água. E se você for hoje em Santa Cruz de Capibaribe, é uma cidade
que respeitosamente hoje consegue se construir prédios com 10 andares, normal, tá? E assim, tudo com carro-pipa, viu? Não tem água na cidade, não. Eu tenho amigos e pessoas que moram lá em Santa Cruz que informam isso diariamente. E não tem água. Choveu, ótimo, tem água. Não choveu, já foi. Mesma coisa de Toritama. Mas são cidades com dinheiro. Verdade. Nós temos tudo isso aqui, infelizmente. O maior tesouro nós temos, água. E não sei o que é que acontece com a Mata Sul do lado de cá, né? Tiago, não vai faltar oportunidade não. Porque ainda vai vir vai vir a convenção, óbvio ainda. Isso. Bom, legalizar teu nome, oficializar ele todinho. Já apresenta você oficialmente como candidato, né? Nisso você já tem o seu plano de governo. Certo. Você já é nosso convidado. Ótimo. Para ótimo. que tudo isso, quando aconteça, você vai trazer o seu plano de governo. Que aí a gente não vai mais falar de gestão atual. A gente vai falar de planos, de futuros. Tá? E eu só quero, em nome da Raízes aqui, os nossos parceiros lá do Agreste, agradecer a você. Agradecer ao Boaz pela presença, a todos que estão aí atrás, acompanhando você. E renove essas ideias, siga em frente. Você sabe que a luta vai ser difícil. Se você passou, campanha de vereador é uma coisa, né? Você vai Verdade. garimpar aqueles votos. Campanha de prefeito é outra situação, é maior. Você vai ter muito mais pessoas para trabalhar para você e você se dedicar a isso. Obrigado pela sua presença aqui na TV Raiz, no nosso Ponto a Ponto. E o convite está aberto para depois das convenções, tudo prontinho. Traz o teu número. É o 25 ainda do Democrata? Ainda continua sendo ou não? O Democrata? O Democratas é 25, É 25 mas ainda. a gente ainda está vendo como é que vai ser. Como é que vai ser tudo? É. Pronto. Por isso que eu estou amarrando essa questão depois da convenção. Para que você volte e a gente vai falar de planos, de futuros, o melhor para a Chechel. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcos, essa oportunidade. É muito bom estar aqui na TV Raízes, no seu programa. Muito obrigado. Muito bom, de uma sabedoria tremenda, de um nível totalmente elevado. Eu sou muito grato por estar aqui com você nessa noite. Eu quero agradecer a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento, né? E quero falar de maneira especial para o nosso povo de Chechel, Campos Frios e toda a zona rural, né? Eu sou grato a Deus por ter vocês comigo, porque a gente sabe por onde a gente passa, a gente tem sentido o calor de vocês, né? A valorização, o apoio, e isso nos dá forças para que a gente siga cada dia, né? Eu quero agradecer a todos os companheiros que estão aqui conosco, né? O ex-prefeito Boaz, meu tio, que inclusive está aqui, e tia Patrícia, que é a esposa dele. Marcos passou por uma cirurgia delicada, de coração, mas ele está aqui, e mas temos ela todos os dias e toda hora em nossas orações, né? E ela está, graças a Deus, está se recuperando muito bem, e que inclusive é pré-candidata conosco, né? É uma mulher que com certeza tem se destacado, já se destacou e tem se destacado ainda mais no município de Chechel. É uma grande líder. Quero parabenizar o trabalho de um jovem que nos acompanha sempre, que é João Vitor, é pré-candidato a vereador também, um guerreiro aí. Eu falei desse trio aí de Campos Frios. João Vitor é o menino do PSF. Isso, esse camarada é desenrolado. Tem feito história aí também. Muito jovem, mas inteligente demais. E eu sou grato também a Deus por ter conhecido esse jovem tão inteligente, tão dedicado. O trio de Campos Frios está aí, né? Esse trio aí é Porreta, seu Nildo, Maria e João Paulo, né? Tem feito aí um trabalho tremendo no distrito de Campos Frios, no município de Chechel e em toda a zona rural, né? Nós esses dias tivemos um grande fortalecimento do nosso grupo com a vinda de Neném de Bassé, que a dona Neném é suplente vereador também, teve quase 400 votos na última eleição, é esposa do saudoso Bassé,
que foi presidente da Câmara, foi meu primeiro presidente da Câmara, um grande amigo, aprendi muito com ele. E hoje eu tenho o prazer de ter Dona Neném e toda a família conosco, nos apoiando. E já mando um abraço caloroso para ela e sua família. O meu amigo Arisson, da saúde, que tem feito aí um trabalho atendendo o povo na área da saúde, com cirurgias, exames, um trabalho surpreendente. E também uma outra mulher que o meu grupo bom é que tem uma força das mulheres e eu não sei você, mas eu sou apaixonado pelas mulheres. Rapaz, eu sou tanto que eu já casei 2 vezes. Já vou no segundo, entendeu? Já vou no segundo já. E essas mulheres, elas nos acompanham e fortalecem o nosso trabalho. A Mara é uma guerreira que já vem aí nos acompanhando há muito tempo na área da saúde, é a Mara da Saúde, também com muita cirurgia, exames. Ela é suplente de vereador também, foi muito bem votada, quase 200 votos e tem tudo para estourar. Esse ano tem feito um trabalho, triplicou o seu trabalho, né? Amaro do Bilzão, que é um guerreiro, representante dos trabalhadores rurais, é um cara que está ali, sabe do sofrimento do povo da zona rural. Ele tem nos ajudado muito com esses nossos projetos para o trabalhador rural, para o povo do campo. E eu tenho a honra de tê-lo no nosso grupo. O Tonho do Barraco também, que é um grande líder. É um cara que, se ele discursar aqui, a gente chora, que o cara tem um discurso emocionante, uma oratória surpreendente, né? Tem um amigo, Fábio de Beleza, que é administrador e é um cara guerreiro também, tem feito uma história, tem investido muito na área de esportes. Lucimário, que é irmão do vereador Passa, que é um cara também que depois que veio para o nosso grupo só fez nos ajudar. É um cara totalmente do bem, totalmente reto, sério, um cara que deixou tudo para nos ajudar a lutar por dias melhores para a nossa população de Chechel. Inclusive, por ser morador de Chechel, ter uma família humilde, como a grande maioria da nossa família também, ele deixou alguma coisa que a sua família poderia ter ou que tinha com o governo, dizendo não à situação que se encontra Chechel em prol do nosso povo. E essa é a nossa bandeira, né? Temos aí o presbítero Devion, né? Presbítero Devion, que é secretário da Assembleia de Deus de Chechel. Inclusive, eu sou evangélico da Assembleia de Deus, quero mandar um abraço para o meu pastor Adalberto de Almeida, né? Que tem nos ensinado muito, tem orado por nós e tem nos dado um caminho aí, né? E temos aí também a irmã Jaqueline, que é a esposa do pastor Amaro, que é outra candidata a vereadora, né? Guerreira, tem feito um trabalho com uma associação do bairro Canaã, preocupada com o seu povo, com o seu bairro, né? Tá com uma ideia agora e a gente tem investido na construção. A gente cavou um poço agora na construção de um chafariz público lá no bairro Canaã. E isso é muito importante porque o governo do estado investiu 2 milhões de reais na distribuição de água em Chechel, e o povo de Chechel recebe água barrenta, e a gente passou agora quase 10 dias sem água em nossas torneiras. Eu não sei o que se fez com tanto dinheiro, né? E a gente tem esse compromisso porque o meu trabalho é justamente esse. A gente perfurou vários poços na zona rural, a gente doou bombas de água, construiu caixa d'água ou instalou caixa d'água. Depois eu venho para a gente falar do nosso trabalho. Quero mandar um abraço também para o padre Ironildo, que é um grande líder, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, é meu irmão de coração, né? É uma pessoa que tem nos ajudado, né, com uma palavra boa de carinho, de admiração. É uma pessoa sábia que eu sempre gosto de estar por perto, né? Então é isso, meu irmão. Eu mais uma vez te agradeço, né, pela oportunidade. Nós agradecemos. E desejo que Deus abençoe, né, a você, a sua equipe, a Serginho aí, esse cara desenrolado todo. Do bem. Né? E que Deus abençoe o projeto de vocês, a família de vocês. Que Deus abençoe a todo o nosso povo de Chechel também. E muito obrigado. Nós é quem agradecemos. Bom, então o convite é feito.
para amanhã é dia de Sextou Sextando. Amanhã é dia de Conecta com Você. E também é nosso dia amanhã, porque tem mais um ponto a ponto com o Zé Linaldo. Amanhã, um ano de Sextou Sextando com o Serginho Raízes, que começa mais cedo um pouquinho. Vai às 17 mesmo? Normal? Só vai ter um... Picape turbinada, do Lan Douglas e o Alisson Lopes. Eu espero que não tenha nenhum como foi? Jennifer Maia. Cara, eu estava ontem vendo uma reportagem de madrugada, o nome da figura. Agora você falou o Alisson o quê? O Alisson Lopes. Bom, saúde e paz. O resto com certeza a gente vai continuando correndo atrás. Esse é o seu ponto a ponto. Eu sou Marcos Salles, com você, essa é a TV Raízes Palmares. Obrigado a todos os parceiros. Obrigado a você da nossa live do Facebook e também do nosso canal do YouTube. Amanhã a gente se vê. Encontro marcado às 19h30. Eu aguardo você. Boa noite. Acesse nossas redes sociais, facebook.com/TV Raízes Palmares ou no YouTube, youtube.com/TV Raízes Palmares. TV Raízes Palmares, a web TV que vai até você.